Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. Hoje o papo é direto, sem enrolação. Vamos conferir uma análise crítica sobre a recente contratação de Rodrigo Caio como auxiliar técnico do Flamengo, levantando várias dúvidas e preocupações quanto à falta de experiência e qualificação prática para a função. Será que foi uma decisão acertada? Ou mais um caso de brodagem na comissão técnica? Então, se você é flamenguista raiz e gosta de análise sem passar pano, já fortalece o canal. Se inscreve, ativa o sininho, mete o like, comenta aí embaixo o que você achou dessa contratação e compartilha com os amigos que vivem o Mengão 24 horas por dia. Bora pra resenha, porque tem muita coisa pra falar. Vambora pro vídeo. Conheço completamente. E essa história do Rodrigo Caio? É uma simples mudança. Mandaram embora um auxiliar, contrataram uma pessoa sem nenhuma experiência. É isso que eles fizeram. Não sei se o rapaz que estava lá era bom ou ruim, mas contrataram alguém sem nenhuma experiência na função. Para ser Rodrigo. O Rodrigo Caio fez o quê para ele ser auxiliar técnico? Ele estava jogando até outro dia. Qual a qualificação que ele tem para ser auxiliar técnico de alguém? Porque ele foi parceiro do Felipe Luiz, jogou com o Felipe Luiz. Então os dois se dão muito bem, um cara muito gente boa, muito legal, mas qual a qualificação que ele tem para ser auxiliar técnico? Ele sabe dar um treinamento? Ele se preparou para isso? Qual vai ser o dia a dia dele? É um cara para trocar ideia, conversar e falar isso aqui é Flamengo? Eu sinceramente não entendo. Isso eu não entendo. Nada contra o rapaz, mas a minha dúvida é, ele se qualificou para isso? Até outro dia ele estava tentando seguir a carreira, gente. No ano passado, no Grêmio. Okay. Ele desistiu agora de continuar por conta das muitas lesões. Ele é jovem, poderia estar jogando até hoje. Ele nem teria saído do Flamengo não fosse as questões físicas. Ele continuaria no clube. O pessoal adora ele lá e tal. Ele é um cara realmente muito querido por todos. Agora, eu não sei qual a qualificação, realmente não sei que ele tem para ser auxiliar técnico, se ele se preparou para isso ou não. O Felipe já é um técnico iniciante. Aí o lado dele auxiliar é mais iniciante ainda. Eu não sei se isso, sabe, querem dar um espaço para ele, sei lá, ok, beleza. Começa pela base, de repente, Começa pela base, ou fica aqui para bater papo. Agora, auxiliar técnico, eu imagino uma pessoa que ajuda a dar treino, que está ali no dia a dia. Você vai cuidar da defesa, vai cuidar do ataque, vai tratar dessa jogada, vai corrigir esse problema, vai corrigir, sei lá, as finalizações, sei lá, qualquer coisa que você possa treinar, tanta coisa pode treinar, o cara te ajuda no dia a dia. Ele está preparado? Eu não sei realmente, porque eu desconheço que ele tenha feito curso, que ele tenha feito um estágio, alguma coisa. E eu acho que o Felipe, aí é só o meu pensamento, posso estar totalmente enganado, para ele seria bom ter gente mais cascuda do lado, gente mais rodada do lado, até para certas situações. Vou te dar um exemplo. O jogo do Central Córdoba, que foi citado aqui pelo Danilo como jogo, e é de fato o jogo da enrascada no Maracanã, isso é informação. Lá dentro, o que as pessoas falam foi a maior desmobilização vista no ano. Nem no Campeonato Carioca contra o Maricá o Flamengo jogou tão desmobilizado. Um cara experiente ali, um macaco velho, na concentração, no treino, o cara já percebe. Já percebe. Essa turma está... O pessoal está meio, né? No intervalo, chuta o armário. Sabe, o que está acontecendo? Até antes do jogo você percebe, ó, a rapaziada está meio achando que... Sabe, o próprio técnico ele pode perceber no trato. Cara, o jogo é um jogo de Libertadores. Não se brinca nesses jogos. Sabe, tem que ser uma mobilização total. Garante os pontos. Aí, se o Flamengo tivesse feito mais pontos, tivesse vencido pelo menos o Central Córdoba, ele poderia jogar agora com ele deu ganhando, se classificava, o último jogo pode botar reserva, pode... jogar como quiser, você joga relaxado. O Palmeiras vai poder fazer isso. O São Paulo poderá fazer isso. Ele não pode. E isso implica que é dos jogos do Brasileiro. O Flamengo joga contra a LDU na quinta, contra o Botafogo domingo, contra o Botafogo da Paraíba na quarta, contra o Palmeiras no outro domingo, aí depois pega o Tátira na sequência. Ou seja, você tem um jogo com o Palmeiras num domingo em São Paulo, e depois, na quarta, tem que ganhar do Deportivo Tátira, talvez por dois gols. A tarefa é simples? Em tese mas também era contra o Central Córdoba. Então você vai ter que se mobilizar de novo. Você vai até o final com a corda no pescoço, por conta disso. Então não é nada contra o Rodrigo Caio, mas ele até outro dia estava jogando. Será que ele é o cara ideal para isso? Onde seria bom ter gente mais... rodada ali num ambiente de uma comissão técnica tão jovem. Foi o Boto que resolveu isso, você sabe? Eu não sei quem contratou. Eu imagino que o Rodrigo Felipe Luiz tenha participado, né? Claro. Eles são amigos, jogaram juntos. Enfim, tem um ótimo relacionamento, pelo que a gente sabe. Então... E ontem a gente estava aqui, né, Tironi, o Renato, ele usou o termo da broderagem e tal, né?
Eu acho que é um pouco dessa questão que a gente tem que analisar, porque, claro, o Felipe Luiz é um técnico novo e no futebol a gente sabe, tem a parte tática, tem o treinamento, tem o ambiente. E pode ser que o Rodrigo Caio seja um cara que super vai agregar para o ambiente, vai ajudar, vai fazer o vestiário ficar legal e tal. Mas o que talvez falte no Flamengo é essa cobrança e esse nível de cobrança e que muitas vezes, o Casão pode até falar com mais experiência por ter vivido ali dentro do vestiário, a dificuldade do cara que jogou junto e depois ter que respeitar como chefe. E a dificuldade do Felipe Luiz de ter jogado junto com o cara e depois se colocar como chefe. Não estou dizendo que o Felipe Luiz não consiga fazer isso, mas é um ponto que a gente vai observar, especialmente agora, porque o Felipe Luiz começou, foi campeão da Copa do Brasil, ele foi testado de outras maneiras, né? Ele foi testado, como eu vou reagir quando o Flamengo tiver um jogador a menos? Como eu reajo contra o Atlético Mineiro numa final que o cara vai me atacar assim? Agora o Felipe Luiz, ele precisa reagir em um momento que o Flamengo começa a perder, está desmobilizado para jogos importantes, vai ter que reagir como foi contra o Cruzeiro, por exemplo. Então, a gente vai ver o desafio do Felipe Luiz de como manter a ordem do vestiário, como se impor, ou como eu falei, chutar o armário, se preciso for, para os caras acordarem no intervalo. Então, eu acho que a chegada do Rodrigo Caio, ela não mostra pra gente uma mudança neste sentido. Pode ser que dê certo, pode ser que o cara... É isso que o Mauro falou, ele pode ser um cara super didático, que vai conseguir transformar tudo que ele aprendeu durante a carreira dele e ensinar lá para o Léo Ortiz, para o Léo Pereira, de uma maneira fantástica. Mas, assim, o que me passa essa dúvida é de como vai ser a questão da hierarquia, como vai ser a questão na hora que precisar colocar os caras na parede. Esse é meu ponto, que eu não sei se o Rodrigo Caio ajuda o Felipe Luiz. Uma informação aqui sobre o preparo do Rodrigo Caio. Ele tem a licença B da CBF, que é um curso de formação voltado para profissionais que atuam ou desejam atuar em categorias de base. Então ele estudou aí nos últimos Então ele vai ser o quê? Aí o torcedor do Flamengo já está chamando o Felipe Luiz de estagiário, gente. Vão chamar ele de quê? Ele tirou a licença, não tem experiência nenhuma, vai ser o quê? Um estagiário. É isso que vão chamar. É isso que eu quero dizer. Até para ele, não sei se é bom. No ponto de vista entendeu? Essa é a questão. O Flamengo tem uma comissão técnica, hoje, não muito experiente, ou pouco experiente. E isso é apontado. E tem uma sombra do JJ o tempo todo. Se fracassa, não adianta. É o Jorge Jesus é agora que definiu o técnico da seleção, isso piora. E tem torcedor do Flamengo que tem medo até do JJ ir para um outro clube brasileiro. E pressiona para contratar. Então, eu acho que essa gestão, tenho certeza, se ela cumprir o prometido, ela não vai permitir que o clube seja gerido de fora para dentro, como era antes. Com muita influência de rede social, do que se falava. Que é o correto. A gente pode dar a nossa opinião. Agora, quem decide lá dentro, ele é que é o responsável. Não tem que fazer isso porque o jornalista falou, porque o ex-jogador falou, ou porque o torcedor falou. Isso aí fala, tudo bem, dá opinião, mas você pode até considerar algumas opiniões que você considere sérias, razoáveis, para formar a sua própria opinião, uma decisão de quem está lá dentro. Mas eu vejo isso meio que uma coisa... Não sei, dá espaço para imaginar em brodagem, dá espaço para tudo. E fica essa coisa meio vulnerável aí. Porra, tudo bem, tem a licença, mas qual a experiência que ele tem? Quantos treinos ele deu? Ele é o cara que vai poder ajudar de fato ali? Não sei, sinceramente não sei. Existem caras que estão aí no mercado, que são técnicos jovens também, de times menores, que são bons, que não têm oportunidade dessa. Sério, que não tem oportunidade dessa. Eu conheço gente assim, que trabalha em time de base, que trabalha em time sub-20, sub-17. Caras bons, que você conversa, os caras são bons, os caras conhecem, dão treino, trabalham com a molecada. Os caras têm preparo para assumir uma função de um auxiliar num time grande e dar um treinamento, perceber um erro tático, olhar o jogo com a profundidade. Eu não sei se o Rodrigo tem essa capacidade, porque ele está começando. Tomara que ele fique até um grande técnico. Até porque ele é um sujeito bem legal. Mas é isso que precisa o clube? Esse é o ponto. Eu acho que, sabe, um pouco mais de vivência ali, de gente mais rodada, ou gente jovem, mas com mais experiência, me parece seria mais interessante, mas ok, eles que sabem, né? Depois que o Felipe Luiz falou, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, né? Quase que não pode criticar, porque ele sabe o que ele está fazendo. O técnico do Flamengo sabe o que está fazendo. Quantos ex-jogadores que a gente não vê fazendo estágio, né? Fica X dias num lugar, X dias no outro, vai até conseguir agregar uma experiência. E pensando até em quem manda, se você for pensar, o BAP é um cara que tem 3, 4 meses de gestão agora, e o Boto, que é um cara que tem a rodagem na Europa, mas está claramente no time, no maior time que ele já dirigiu.
Então, assim, e que tem todas as particularidades. Tudo bem que ele já sofreu tiro lá onde ele trabalhava, foi ameaçado e tal, mas tem as particularidades do Brasil. Então, quando você vai olhar, além do Felipe Luiz, agora chega o Rodrigo Caio, aí tem o Boto, tem o BAP, é uma galera que está sendo meio que testada no maior time do Brasil. Exato. Casão, a gente vai falar do Corinthians já, mas só para completar o assunto do Flamengo, acho que foi você mesmo que disse na semana passada que você precisa quando você está numa organização, você precisa de alguém que vá, de alguma forma, contra você. Que fala, opa, não, isso aqui não. Não sei se talvez o Rodrigo Caio seja esse cara. Seja um cara que, o diabinho e o anjinho ali, o cara que vai te alertar sobre algumas coisas. Num esquema de brodagem, não sei se isso é tão fácil de se fazer. A primeira coisa é assim, quando você tem um treinador e um auxiliar, normalmente o perfil é diferente. Tem duas pessoas que perfil diferente, porque você tem que ter a visão diferente do que está acontecendo no grupo, no dia a dia, nas relações e no próprio jogo, né? Então, eu acho o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio com um perfil parecido. Além do perfil parecido, os dois estão iniciando, concordo com tudo que o Danilo falou, que o Mauro falou, falta de experiência e tudo mais. E aí vem essa coisa também. Precisa dar uma chacoalhada no vestiário, precisa dar porrada na mesa, chutar o armário. Aí eu olho pro Felipe Luiz, olho pro Rodrigo Caio, eu não vejo nenhum dos dois tendo esse perfil de ser mais agressivo para puxar a agressividade do time. Aquele cara agressivo para puxar a raiva do time, fazer o time ficar com raiva dele para entrar em campo e ficar com raiva do adversário. São coisas de trabalho, de motivação, que normalmente o auxiliar técnico tem mais do que o treinador. Porque o treinador trabalha direto com o jogador e aí muitas vezes não quer balançar uma relação. Então o inimigo fica sendo o auxiliar, né? Fica sendo o auxiliar técnico. E eu acho também que precisa ter uma voz experiente, né? Uma coisa assim de um auxiliar que tem um conhecimento maior, um cara que já tem mais rodado, tanto como jogador, como também em comissão técnica. Eu acho que o perfil melhor é esse, sabe? Você colocar o Rodrigo Caio, como que todo mundo falou, é um cara legal, ele pode desenvolver, ele pode fazer um grande trabalho, mas de cara, nesse momento, não vai acrescentar, ele vai aprender, né? Então, o Felipe Luiz não pode contar com experiência, entre aspas, do Rodrigo Caio, porque ele não tem. Então, seria legal ter um cara do lado, além do Rodrigo Caio, ter um outro cara do lado mais experiente, mais rodado, com mais conhecimento de situações, porque tanto o Felipe Luiz, como ele começou agora a ser treinador, todas as situações que vem acontecendo para ele é nova. Foi nova a invencibilidade, foi nova a crítica, foi novo também perder pro Central de Córdoba no Maracanã, sabe? Tudo é novo. Então, tudo ele está aprendendo. Ele vai ter um conhecimento maior lá na frente, quando tudo isso começar a acontecer de novo, porque o futebol é assim, as coisas vão se repetindo. Quando se repetir essas situações, o Felipe Luiz já vai ter a experiência de ter passado por isso. Mas nesse momento, qualquer coisa que aconteça no dia a dia para ele, é novidade para ele. E vai ser novidade para o Rodrigo Caio também. Então, assim, cara, bom, ó, eu trabalhei com uma dupla de treinador e auxiliar, que eu vou te falar, era o seu Evaristo e o seu Bellini. Bellini, zagueiro, 58, 62, e o seu Evaristo, né? Então, você olhava ali, porra, o Evaristo foi um atacante maravilhoso. O seu Bellini, zagueiro, foi bicampeão do mundo. A fala deles em treinamento, ou de posicionamento, ou em situação de jogo, era assim, o cara falava, se parava e, pô, vou pensar nisso, né? Vou pensar nisso daí. Eu não sei se o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio consiga isso com jogadores com a idade muito próxima deles, e que eles jogaram junto há pouco tempo, sabe? Não sei se o conhecimento é tão maior assim do que o cara que está jogando ainda, entendeu? Essa é a diferença. Quando você pega um cara mais
Eu tô falando do seu Bellini e do seu Evaristo, porque foi lá nos anos 80. Mas você pode pegar dois caras que foram tetracampeão do mundo ou pentacampeão do mundo, que dá um toque ali, se o cara vai falar, porra, eu vou pensar nesse caso. Eu acho que falta isso no Flamengo, na comissão técnica. Olha, E é isso, nação. Depois de tudo que a gente viu aqui, fica claro que a chegada do Rodrigo Caio como auxiliar técnico levanta mais dúvidas do que certezas. Não dá para negar que ele é um cara querido, respeitado, com história no clube. Mas será que só isso basta para assumir um papel tão importante numa comissão técnica, ainda tão inexperiente? Na minha opinião, o Flamengo precisa de mais do que amizade e boa vontade. Precisa de gente preparada, com bagagem, que saiba puxar o time nos momentos difíceis e encarar a pressão que vestir o manto exige. Tomara que dê certo, mas o momento do clube pede menos aposta e mais convicção. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa escolha e se o Rodrigo Caio tem ou não perfil para a função. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos flamenguistas, porque aqui o papo é reto e sempre com o sangue rubro-negro fervendo. Tamo junto, nação. Até a próxima. Saudações rubro-negras e rumo ao outro patamar.